Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, ou na mão direita, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Pode tomar assento. As cartas enviadas para as igrejas da Ásia Menor, que totalizam 7, são palavras do Senhor Jesus, não somente para aquelas igrejas. Às vezes, quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, e aí a gente vê que, tem como título a carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja tal, a carta... Às vezes nós achamos que essa palavra não é para nós. Mas eu quero dizer nesta noite que as palavras ditas, para as igrejas ali da Ásia Menor, são palavras também do Senhor Jesus para nós. São palavras do Senhor Jesus para a igreja de hoje. São palavras do Senhor Jesus para cada um de nós. E nós vamos entender isso claramente quando nós estudamos o aspecto, do escritor, do autor, João, aquele que recebeu a revelação, a visão da parte de Deus, porquanto ele foi arrebatado em espírito, Ele tem uma característica própria que não é demonstrado somente no livro de Apocalipse. Quando a gente olha para o Evangelho de João, nós vamos entender que ele é todo dividido a partir do número 7. Talvez você não se apercebeu desse aspecto, mas o Evangelho de João, ele é todo dividido a partir do número 7. Ele descreve 7 milagres do Senhor Jesus, E ele mesmo disse que se fosse escrever todos os milagres do Senhor Jesus no livro, lá no capítulo 21, ele escreve isso, não caberia em todo o livro, do mundo. Mas ele descreve somente 7 milagres. Por quê? Porque ele acha que escrevendo 7 milagres é suficiente, porque o número 7, irmãos, significa, vamos dizer, plenitude, completude. O número 7 significa perfeição. E ele analisa que se a pessoa não crer com 7 milagres, irmãos, aquele que vai ler, aquele que vai ouvir a respeito dos 7 milagres de Jesus, se ele não acredita no Senhor Jesus pelos 7, ele não vai acreditar no 8, ele não vai acreditar com 10, ele não vai acreditar com 100 milagres. Então, João, ele fala, na verdade, ele deixa assim, oculto, que Jesus fez milhares e milhares de milagres. E ele deixa que não é preciso, entender e analisar a questão dos milhares de milagres do Senhor Jesus. Porque o problema aqui não são a quantidade de narrativa dos milagres, mas é a dureza do coração do homem quando ouve ou quando lê um milagre que o Senhor Jesus
faz. Por isso ele diz assim, olha, quem não crê, né? Porque todas essas coisas, os milagres, foram escritas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? E que vocês, ao saber desses milagres, tenham a vida no seu nome. João também escreveu a respeito de 7 controvérsias do Senhor Jesus com os religiosos. O João também escreveu 7 ensinos do Senhor Jesus sem milagres, tá? Mas ensinos que tratam da didática, trata dos princípios do evangelho necessário para a vida. João escreveu que Jesus mencionou 7 vezes eu sou. 7 vezes, você não vai encontrar 8 vezes, você não vai encontrar 10 vezes no evangelho de João, Jesus falando eu sou. Mas 7 vezes Jesus falou, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Veja como o Senhor Jesus é maravilhoso e fala assim numa linguagem compreensiva, tá? E faz com que a palavra dele não sirva não somente para aquele momento, mas que a palavra dele, irmãos, pode passar séculos e séculos, porque a palavra dele se renova a cada dia. E quando o Senhor Jesus falou para João, João, escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Então João, mais do que outro, compreendeu que escrever as 7 igrejas da Ásia, na verdade, é escrever a todas as demais igrejas existentes. Não existiam somente 7 igrejas na Ásia, existiam outras igrejas na Ásia. Existiam igrejas, né, na África do Norte, existiam igrejas espalhadas, mas ele entendeu que escrevendo a essas 7 igrejas, significava que estava escrevendo para todas as demais igrejas. Então, quando nós vamos entender, quando a gente vê aqui o número 7, tá? E principalmente no livro de Apocalipse, nós vamos entender que Deus está falando, sabe, de algo completo, algo perfeito, algo que serve para todas as pessoas, tá? Então, não precisou escrever para todas as igrejas. E o interessante é que, se você analisar, em cada carta às igrejas, no final, está escrito assim, né? Quem tem ouvido, ouça o quê? O Espírito diz à igreja, às igrejas, tá? Mesmo aquela carta sendo direcionada a uma igreja específica, tá? Mas o Espírito está dizendo às igrejas. Então, certamente, irmãos, Deus quer caminhar conosco nesta noite. Deus quer caminhar conosco, tá? Por meio do seu Espírito, por meio da palavra dele, para que possamos entender que Deus renova a sua palavra. E através dessa palavra, através dessa carta, desse primeiro estudo a respeito das cartas às igrejas de Apocalipse, nós vamos entender que Deus falará poderosamente conosco. Amém? Em relação à igreja de Éfeso, eu quero começar aqui falando um pouco do panorama da cidade de Éfeso, porque é muito importante a gente entender. A igreja estava numa cidade, e a cidade se chamava-se Éfeso. E a cidade de Éfeso foi uma das grandes cidades do mundo antigo, tá? Só para vocês terem ideia, no Império Romano, a primeira cidade era Roma. E a segunda cidade, tá, mais importante, era Éfeso. Dizem que Éfeso tinha na faixa de 250 mil habitantes. Para uma cidade daquela época, era muita gente, tá? Então, perdia somente para Roma. Éfeso também era importante porque ele tinha um porto, tá? E todo o comércio da Ásia Menor ali tinha que passar por Éfeso, passava por aquele porto. Então Éfeso era uma cidade rica,
Se movimentava muito dinheiro na cidade de Éfeso. Todas as cidades eram abastecidas pelo porto que existia em Éfeso. Só para a gente ter a noção como Éfeso era, em Éfeso tinha um teatro, foi construído um teatro para 25 mil espectadores. E hoje, né, em pleno século 21 aí, não é qualquer teatro, né, que tem assento para 25 mil espectadores. Só para a gente entender, tá, como era Éfeso. Mas Éfeso era uma cidade idólatra, tá? Era rica, tinha o seu comércio, tá? Tinha uma população razoável, mas era uma cidade idólatra. O paganismo iluminava, tá, a mente, os corações das pessoas em relação às devoções às divindades gregas, tá? Ali na cidade de Éfeso tinha o que? A deusa Ártemis, tá? Também conhecido como a Diana. E a Diana, a deusa Ártemis, ou Diana, tinha um templo, sabe, enorme. E toda a cidade tinha a Diana como a padroeira da cidade. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade marcada pela idolatria. Todos iam ali para oferecer os seus sacrifícios, para trazer as suas ofertas. Pessoas das demais cidades, pessoas de outras regiões, vinham de longe, tá, para ali cultuar. Só que as pessoas que ali estavam para receber as ofertas, executar alguns sacrifícios, tá, eram prostitutas. Existiam as prostitutas, tá, ali no templo de Diana ou Ártemis, e essas prostitutas fez com que a cidade aumentasse cada dia mais a sua imoralidade sexual diante de Deus. Então imagine uma cidade onde há um templo e aqueles que colaboram, aqueles que recepcionam as pessoas, né, aqueles que executam são prostitutas cultuais. Tá? Então imagine a podridão, a promiscuidade que existia ali na cidade de Éfeso. Mas Deus amou essa cidade. E ali na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tá? Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo vai passar ali por Éfeso. E ele vai ficar 3 meses ensinando ali na sinagoga, tá? E tamanho vai ser o amor das pessoas para com o apóstolo Paulo, que vão pedir para que ele fique. Mas ele tinha algumas cidades ainda para visitar, trabalhos para ser aberto, e somente na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo é que ele vai se estabelecer ali em Éfeso. Ele vai ficar 3 anos pregando a palavra ali em Éfeso. E Deus vai usar o apóstolo Paulo de uma maneira assim tão poderosa, irmãos, tá? Que a cidade vai mudar. Vai mudar com a presença do apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Com pouco tempo, Paulo vai criar um certo prestígio. O livro de Atos fala que as pessoas levavam enfermos, tá, para que o apóstolo Paulo orasse, e diz que as pessoas eram curadas. A menção que até o lenço de Paulo, tá, é levado, tá, para ser colocado nos enfermos e os enfermos serem curados. Há essa menção aí. Mas há uma história aqui que vai promover ainda mais a vida do apóstolo Paulo como missionário, como alguém que está levando a palavra de Deus ali em Éfeso. 7 homens, talvez enxergando e vendo que o apóstolo Paulo expulsava os demônios, vão expulsar um demônio de uma certa pessoa. E eles vão chegar nesse endemoniado e vão falar assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. E o demônio vai falar: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e vocês quem são?
E a palavra de Deus diz que o endemoniado deu uma surra no 7. Tirou a roupa dos 7. E os 7 homens tiveram que voltar nus para suas casas, tá? E isso trouxe um privilégio ainda maior ao apóstolo Paulo ali em Éfeso, porque compreenderam que os milagres, a ação que ocorria através daquele homem, tá? Vinha de um profundo relacionamento com Deus. E vinha pelo poder do Espírito Santo que agia na vida do apóstolo Paulo. E aí foram crescendo, a igreja foi se estabelecendo ali em Éfeso, cada dia mais. Discípulos do apóstolo Paulo começaram a surgir ali em Éfeso. E toda vez que a igreja começa a crescer, o que acontece? Vem perseguição. Vem a represália da parte do inimigo. Ou seja, todo avivamento acaba trazendo perseguições. As pessoas iam se convertendo e já não estavam adorando mais Diana. As pessoas iam se convertendo e já não estavam mais comprando imagens de Diana. Porque ali naquela cidade tinha um grande comércio. Tá? Um grande comércio, os artífices faziam as imagens e era vendido para todos os lugares. Diana também era difundida nas outras cidades, através das imagens, através das esculturas. E as pessoas já não estavam comprando mais. E um tal de Demétrio, tá? Ele acaba reunindo a população nesse teatro que eu falei aí, para trazer uma revolta, uma represália ao apóstolo Paulo. Inclusive o apóstolo Paulo nem pôde ir lá. Falaram para ele: Paulo, não vai lá, porque se você aparecer lá, vão te matar. E esse Demétrio, né, na verdade, nas palavras dele, ele falou assim: nós precisamos fazer alguma coisa. Porque se continuar desse jeito, nós vamos ter que mudar de profissão. Não estamos vendendo mais. A cidade está se convertendo, as pessoas estão se convertendo, né, a esse Jesus. A esse Jesus. E aí começou vamos dizer, pequena perseguição, porque a perseguição vai aumentar ali na cidade de Éfeso. Mas houve uma perseguição. O apóstolo Paulo continuou ali, e com o tempo ele foi levado até Roma, tá? E ali em Roma ele passa pouco tempo também numa prisão domiciliar. Mas por volta do ano 62 depois de Cristo, Nero era o imperador de Roma. E todos nós conhecemos a história de Nero, que Nero, ele colocou fogo em Roma. Não é isso? Nero colocou, ele teve ficou surtado, ele já era meio louco, foi lá e colocou fogo em Roma. E centenas de bairros, vilas ou vilarejos pegaram fogo. Mas a questão é que onde estavam os judeus em Roma e os cristãos, não pegou fogo. E aí ficou muito fácil de se colocar a culpa nos cristãos e nos judeus. Então Nero difundiu que quem tinha colocado fogo em Roma, na verdade foram os cristãos, foram os judeus. E aí a perseguição que tinha começado lá em Éfeso vai ser aumentada. Embora esteja agora, vamos dizer, a história lá em Roma, mas aí vem uma ordem da parte de Nero que em todo o império, tá, haja perseguição aos cristãos e aos judeus, tá? E aí vai ser construído o Coliseu. Só para vocês terem ideia, a inauguração do Coliseu foram mortos 10.000 cristãos. Na inauguração do Coliseu, 10.000 cristãos foram assassinados, alguns queimados a fogo, como espetáculo, alguns foram devorados por leões, por cães, amarravam-se carnes,
nesses cristãos jogavam na arena, e os leões, os cães vinham, estraçalhavam, matavam. Mas não parou por ali. Perseguição estava em todo o Império Romano, estava em Éfeso. Tito, no ano 70 depois de Cristo, tá? Ele entra lá em Jerusalém, tá? E aí começa uma das maiores diásporas, história de perseguição que houve em Israel, tá? Israel vai ser perseguido, muitas pessoas vão ser mortas, muitas famílias vão ser destruídas. E praticamente no ano 75 a 78, onde o novo imperador Domiciliano, ele assume, já não tinha mais os apóstolos vivos. Na verdade, o único apóstolo que estava vivo era João, tá? Era João. Pedro já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, Pedro mais ou menos no ano 64, Tiago no ano 67, mais ou menos o ano que o apóstolo Paulo também tinha morrido, e o único que estava sobrevivente era João, o único apóstolo. E João, como apóstolo, se depara, irmãos, tá, com a igreja sendo perseguida. Esse é o panorama em que João está enxergando a igreja. E o pior da situação é que agora ele está preso, lá na ilha de Patmos, não podendo fazer nada pela igreja. Os apóstolos, né, já estavam mortos. É claro que existiam outros discípulos, né, os pais da igreja, mas aqueles que estavam com Jesus, que tinham iniciado, já não estavam mais vivos. Eu vejo aqui, irmãos, que as portas estavam fechadas para o evangelho. Sim, porque havia perseguição, irmãos. Mas eu tenho comigo, irmãos, que quando as portas humanas estão fechadas, Deus abre os céus. Deus abre os céus. Quando a gente não pode enxergar, irmãos, coisas boas, maravilhosas, irmãos, nós temos que olhar para cima. Deus abre os céus. E Deus abriu o céu e chamou, arrebatou ali o apóstolo João. Ele foi arrebatado em espírito, e Deus traz a ele a maior de todas as revelações, que é o Apocalipse. Está no meio da igreja. Talvez você entrou aqui, labaxá, e ainda não sentiu a presença dele. Aquela visão mostra que Jesus não está longe da igreja, ele está no meio da igreja. As 7 estrelas que Jesus tem na mão direita são os 7 anjos da igreja, são os pastores da igreja. E que bom, irmãos, que seja assim. Porque pastor, líder, irmãos, tem que estar nas mãos do Senhor Jesus. Tem que estar, tem que caminhar, tem que ter o sustento das mãos do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus manda escrever as 7 igrejas, os castiçais, aos 7 pastores, porque a ideia é que esses pastores vão transmitir a igreja. Toda a carta, irmãos, inclusive as epístolas, porque quando foram escritas as epístolas, o apóstolo Paulo não sabia, tá, que essas epístolas dela ia sair o Novo Testamento. Quando se chegava, irmãos, uma epístola, uma carta ao pastor, irmãos, ele chamava a igreja, tá? E lia a carta para a igreja, tá? Então, não é uma carta pessoal ao pastor, mas é uma carta à igreja. É direcionada ao pastor, porque o pastor vai transmitir à igreja.
Então, certamente, essa carta foi lida pelo pastor na igreja de Éfeso, que estava passando por situação difícil. E aí nós vamos entender, irmãos, que em toda a carta, você vai perceber isso, há uma estrutura, tá? Há uma estrutura sistemática. Em toda a carta você vai perceber isso. Primeiro, uma apresentação que Deus faz de si mesmo. Em toda a carta, você vai ver que essa carta vai iniciar com uma apresentação que o próprio Deus faz de si mesmo. Segundo, um diagnóstico que Deus faz da situação da igreja. Em toda a carta, tá? Deus vai dar um diagnóstico de acordo com cada igreja. Para cada igreja, ele tem um diagnóstico. Para cada igreja, ele tem uma palavra específica. E terceiro, uma promessa que Deus faz para os crentes. Tá? Uma promessa, ele deixa em toda a carta uma promessa aos crentes fiéis. E essa promessa está sempre, irmãos, voltado, tá, para a eternidade. Está sempre voltado, irmãos, tá, para o objetivo pelo qual Jesus se revelou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então Jesus tem uma promessa à igreja, e a promessa à igreja é de vida eterna, é estar com ele na eternidade. O nosso texto aqui, a carta à igreja de Éfeso, começa primeiro com a autoridade do Senhor Jesus. Nós precisamos entender, tá, que a autoridade na igreja é o Senhor Jesus. E ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então essa apresentação, irmãos, tá, é uma apresentação para mostrar à igreja, independente da sua denominação, independente de quem está à frente, independente de quem faz parte, a autoridade maior é Jesus Cristo. Porque é para Ele, é por Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o Senhor da igreja. E nós precisamos compreender, porque, por isso, em toda a apresentação de uma carta, ele se coloca dessa maneira, dizendo quem ele é, dizendo a capacidade, o poder que ele tem. E aí ele vai fazer esse diagnóstico. O diagnóstico que ele faz da igreja, irmãos, é interessante porque ele faz um diagnóstico assim, primeiramente positivo. Ele fala: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, né? Ou seja, primeiro, irmãos, tá? Ele enxerga realmente a questão do trabalho. A palavra aqui que está por trás de trabalho é kopos, a palavra grega, e significa um trabalho com grande esforço, capaz de trazer canseira, irmãos, seguido, sabe, por perseverança. Então era uma igreja, irmãos, que tinha produtividade, tá? Era uma igreja que tinha obras no serviço do Senhor. E ele continua: que não pode sofrer os maus, perseverante. Que aborrece, que pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, uma igreja, irmãos, edificada na verdadeira doutrina, irmãos. Era uma igreja que não ia atrás dos ventos de doutrinas criados com as épocas, com os momentos. Não, era uma igreja que perseverava. Só para a gente ter uma ideia, o apóstolo Paulo ficou lá 3 anos nessa igreja.
Sabe quem mais passou por essa igreja? Áquila e Priscila. O Apolo, que é considerado aí, né, um dos grandes líderes da igreja, diz que era pregador, sabe, eloquente. Ele também passou por Éfeso, irmãos. Ah, e eu não sei se Martim Lutero estiver certo, é coisa do Martim Lutero. Martim Lutero que diz que quem escreveu a carta aos Hebreus foi Apolo. Tá? Não sei, Martim Lutero analisou isso. Só para a gente ter uma ideia de quem passou por Éfeso. E essa igreja estava completamente alicerçada na doutrina. Mas assim como toda a igreja, né? Toda a igreja está sujeita a passar pessoas, a receber pregadores, a receber pessoas que se intitulam, né, homens de Deus, e trazer coisas diferentes. Trazer coisas que não são bíblicas. E essa igreja não ia. Essa igreja não ia por esse caminho. Essa igreja, irmãos, era uma igreja doutrinada, irmãos. Era uma igreja perseverante até na tribulação. Porque estavam passando por tribulação, mas eram perseverantes. Ou seja, era uma igreja que não tinha crentes melindrosos, de açúcar e papel. Tá? Era uma igreja que não desanimava. Não tinha crente que quando vinha problema, falava, eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa. Não. Porque essa igreja estava lá. Queria estar ali, presente. Porém, irmãos, Jesus tinha algo contra essa igreja. Aquilo que parecia assim tão perfeito, né? Eu acredito que se você ou eu morasse em Éfeso, eu falava, eu quero ser membro dessa igreja. Uma igreja perseverante, uma igreja na doutrina, tá? Uma igreja produtiva, se esforça. Eu quero ser membro dessa igreja, quero fazer parte dessa família. Porém, o Senhor Jesus tinha algo contra essa igreja. E o que o Senhor Jesus tinha de contra a esta igreja não é aquilo que nós chamamos de cabelo em ovo, né? Não é aquilo que nós chamamos de cisco. Era muito grave. O que o Senhor Jesus tinha contra aquela igreja de Éfeso era muito grave, irmãos. Era tão grave que nós vamos ouvir ali o próprio Senhor Jesus dizendo que se não houvesse um conserto, um arrependimento, ele ia vir e tirar, irmãos, certo? O candeeiro. Ele não ia estar mais no meio daquela igreja. Olha a situação, irmão. E isso não significa que talvez aquela igreja ia ser destruída, ia cair as paredes, não significa que os crentes não iam vir, mas é a condição de ter Jesus no meio. Jesus falou, eu vou e vou tirar o candeeiro. Ou seja, eu não vou estar mais no meio. Sabe por quê? Deixaste o primeiro amor. Irmãos, há muitas igrejas, e isso me preocupa muito como pastor, e deve preocupar você. Há muitas igrejas falando de Jesus, mas Jesus não está mais no meio. E nós precisamos entender isso. Jesus já não está mais no meio da igreja. Pode ter obras, pode ter isso, pode ter isso, aquilo, mas Jesus não está mais. Porque aquilo que é primordial é o primeiro amor. A ausência do primeiro amor afasta o Deus de amor. Afasta Jesus. Nós precisamos ter essa maturidade. Que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. As obras podem ter. Senhor, mas no teu nome expulsamos demônios. E devemos expulsar. Em teu nome fizemos milagres. Devemos fazer milagres. Em teu nome.
Devemos. Mas o que não pode faltar na igreja, o que não pode faltar nos nossos corações, é o Senhor da igreja, que ainda continua pelo seu Espírito, inflamando corações, inflamando as vidas, para que possam demonstrar e ter o primeiro amor. E a ausência desse primeiro amor, irmãos, não é um relapso. Não é um negócio assim que aconteceu pelo acaso. Foi algo consciente. Tá? A palavra abandonaste, tá? Apiemi, tá? A palavra que está por trás chama, do grego é apiemi. É a palavra, é a mesma palavra, irmãos, usado para o divórcio. O homem que, na verdade, exclui, empurra a sua esposa e fala para ela, eu não quero mais. Vai você para o seu canto, que eu fico no meu canto. Toca a sua vida como você deseja tocar a sua vida, porque eu toco também a minha vida da maneira que eu quero tocar. Então, não é um lapso, não. É algo premeditado, que foi acontecendo com o tempo, que foi acontecendo com as circunstâncias na nossa vida, na vida das pessoas, que aconteceram ali aos cristãos de Éfeso. Eles estavam na igreja, mas não tinha mais aquele primeiro amor. Eles queriam viver a sua vida. Não na natureza de Deus mais. Não na essência do amor. E a gente enxerga isso muito na questão do relacionamento conjugal. Um dos exemplos assim mais claro que do apiemi, né, antes do divórcio, é a questão do relacionamento conjugal. Sabe o que acontece? Com o tempo, as coisas vão se assentando. Já não precisa mais carinho, já não precisa mais a questão do respeito. Agora, eu te possuo, você possui a mim, nós estamos ligados por um contrato, estamos ligados por uma aliança, nós temos filhos, nós temos tantas coisas, é questão da familiaridade. A intimidade já foi ficando de lado, houve um esfriamento. Então já não há a questão de um casal, um cônjuge olhar nos olhos do outro cônjuge e ver mais aquele brilho. Muitos casais já não conseguem se olhar nos olhos. Já não tem mais aquele brilho que existia antes. No início do namoro, no início do casamento, se olhava nos olhos e via aquele brilho, e via aquela satisfação por estar junto, por estar ali, de poder ouvir, de poder ter os momentos juntos, se esforçar um pelo outro. Já não tem mais. É questão da familiaridade. O primeiro amor, a ausência do primeiro amor, é isso daí. Somos de Cristo. Estamos ligados por uma aliança. Deus me ama. Deus me abençoa. Eu tenho as coisas. Mas eu tenho também a minha vida. E pela minha vida eu vivo. Sabe o que o Senhor Jesus fala? Que esse primeiro amor está ligado, sabe o quê? A uma queda. É uma queda. Lembra-te de onde caíste. Então, a perda do primeiro amor, irmãos, não é algo insignificante na vida do cristão. A chama que foi perdida não é algo insignificante, irmãos. Alguns acabam tendo uma errônea interpretação e falando assim, não, agora eu amadureci.
Eu agora cresci na fé, eu dou glória na hora certa. Agora eu atingi um status, um patamar de conhecimento teológico, que eu não preciso fazer determinadas coisas que eu fazia lá no início da minha caminhada cristã. Não preciso mais, eu cresci. Mas eu quero dizer que Jesus queria que você tivesse continuado como aquela criança. Aleluias! Aquela criança empolgada, aquela criança que não perdia culto, aquela criança que ia nas vigílias, aquela criança que orava, aquela criança que tinha fé. Jesus tem saudade disso. Jesus tem saudade disso. Aquela criança que não se preocupava com o que as pessoas iriam falar, se ela falasse de Jesus. Ela falava de Jesus no emprego, na escola. Não tinha vergonha nenhuma. Mas crescemos. E o mal da igreja é isso. É que ela cresce. E Jesus diminui. Mas quem tem que crescer é Jesus. É necessário que Ele cresça e nós diminuamos. A ausência do primeiro amor, irmãos, eu já vou terminar. A ausência do primeiro amor, irmãos, tem tudo a ver, irmãos, com a questão do piloto automático. É o piloto automático. É a vida cristã num piloto automático. Vou na igreja, continuo indo na igreja. Continuo dizimando. Continuo fazendo isso, continuo fazendo aquilo. Mas não mais por amor. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Coríntios capítulo 13, ele fala que isso, sem amor, é tudo insignificante. Não adianta eu dar todos os bens que eu tenho, se não for por amor, não vale nada. Não adianta que eu ser martirizado, me lançar na fogueira, mas se não for por amor, não adianta. Tudo tem que ser por amor a Deus. E você sabe o que Deus tem enxergado na igreja? Sabe o que Deus tem enxergado, irmãos, na igreja? A ausência do amor. A ausência do amor que às vezes já começa aqui dentro, de um para com o outro. É a ausência do amor, irmãos, para com as almas perdidas lá no inferno, que estão indo, caminhando para o inferno. Já estão sentindo o inferno. Mas a igreja não quer demonstrar esse amor, irmãos. Porque está no piloto automático. Quer chegar no destino no piloto automático. E não tem como, meu querido, chegar nas portas dos céus num piloto automático. Porque qualquer hora dá uma falha. O piloto automático também falha. Mas Jesus dá 3 dicas para o retorno. Lembra-te de onde caíste. Ou seja, existiu um início, irmãos, do esfriamento na sua vida. Existiu. Jesus está falando, lembra-te. Põe a memória para funcionar. Onde foi que começou esse esfriamento na sua vida? Onde foi? Você deu ouvido a alguém? Alguém falou alguma coisa para você e você desanimou, você desistiu de mim? Jesus está falando isso. Você desistiu de mim porque alguém te falou algo? Você desistiu de mim por causa de alguma circunstância? Mas nós não estamos aqui e nós não podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembra-te, traga à memória
aquilo que te traz esperança. Mas existem algumas coisas que nós precisamos trazer à memória. Senhor, aonde eu vinha tão bem? Eu estava tão empenhado na tua obra, com amor, com dedicação, com prazer, mas aconteceu alguma coisa na minha vida que eu caí. Jesus põe isso como uma queda. Sabe por quê? No mundo espiritual, há um patamar em que nós estamos estabelecidos por Deus. O apóstolo Paulo, ele falou, ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos, em suas transgressões, ele vos deu vida e fez assentar em lugares celestiais. A igreja está sentada em lugares celestiais. Xarabacande anderraias. Existe um patamar espiritual para os filhos de Deus, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas quando nós perdemos esse amor, nós descemos desse patamar, nós caímos desse patamar. Porque Deus, Ele não tem amor, Ele é amor. E Ele nos mostrou, irmãos, o que é amor e o que é amar ao próximo, a suportar. Ele colocou isso em nós, irmãos. E hoje nós estamos num automático que não há mais choro. Não há mais choro. As notícias vêm sobre nós. A gente lê a notícia e fala, o negócio está feio. Ainda bem que não está acontecendo comigo. Lê uma notícia como dessa semana, que agora foi liberado o sexo, né, dos adultos para com as crianças. Foi liberado. A gente lê uma notícia dessa daí e a gente fala, puxa vida, ainda bem que os meus filhos estão aqui, estão guardados. Amém, irmãos, nós compreendemos. Achamos isso. Mas não é só isso que Jesus quer, não, irmãos. Jesus quer que nós sentimos dor. Jesus quer que nós sentimos compaixão das almas que estão perecendo, que estão perdidas. E alguns corações já estão tão cascudos, irmãos. Já estão tão cauterizados, irmãos. Existem pessoas, né, que têm uma determinada doença, que pode enfiar injeção, pode quebrar perna, que não sente dor. É uma doença raríssima. Mas a impressão, irmãos, é que nesses últimos dias, irmãos, nós não estamos mais chorando, nós não estamos mais lamentando pela perdição das almas, não acontecendo comigo, não acontecendo com a minha família, com as pessoas que eu amo, está tudo bem, irmãos. E quando Deus de amor vê isso em nosso coração, irmãos, Ele fala, não foi isso que eu ensinei. Não é isso que eu quero para você. Você era um perdido, mas a minha graça te alcançou. Eu te tirei das trevas e transportei você para minha maravilhosa luz. De graça recebeste, mas de graça dá. E a igreja vive nisso. E essa queda, irmãos, irmãos, é tão desastrosa que Jesus fala, arrepende-te. Ele fala, lembra-te e arrepende-te. É preciso arrependimento, irmãos. Se o primeiro nós temos que lembrar, o segundo nós temos que se arrepender. Esta é a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso. Arrepende-te. Não basta ter saudade de como as coisas eram antes, é preciso sentir dor por ter perdido o primeiro amor, irmãos. É sentir dor, é sentir, sabe, o lamento de uma posição que existia em Deus e já não há mais essa posição.
Eu perdi. Hoje, há choros por tantas coisas. Jovens que estão chorando porque perdeu a namorada, quer desistir, quer pular do viaduto. E crentes, hein? Quer largar a vida para lá, é porque perdeu isso, perdeu um objeto, e chorando, irmãos. Sabe o que Jesus está falando? Chorem, chorem, se arrependem, porque na verdade, vocês perderam aquilo que é mais importante, aquilo que mais me agradava em ver em vocês, era o primeiro amor, irmãos. Obras são importantes para a igreja? É. Você trabalhar na igreja é importante. Mas se você não tiver amor, é a coisa mais prejudicial. Arrepende-te. E volta às primeiras obras. É voltar, irmão. Sabe o que Jesus quer? Talvez você está falando, não, mas eu não vou. Jesus está falando, volta. Volta. Volta ao primeiro amor. Volta a praticar aquelas obras que você praticava com amor. O que te fez com que se afastasse? Volta. Volta antes que aconteça alguma coisa pior. Volta. 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 Jesus fala para você, volta. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto não foi tirado ainda o candeeiro da minha presença. Volta ainda enquanto eu estou contigo. Volta a praticar. E a gente quer praticar um mal nosso, do ser humano, é praticar, irmãos, as coisas depois que perde. É verdade. Depois que perde é que é para praticar. Você pode ver, irmão. Depois que separa, o marido emagrece, a esposa emagrece. Eu não estou falando, isso é comprovado. É comprovado. Depois que separa, né? Por quê? Porque entende, eu preciso voltar ao mercado. Aí a gente vai para a academia, né? Por quê? Porque a gente entende que pode ter uma nova chance. Nada contra a academia, nada contra emagrecer, eu também estou lutando contra isso, mas eu não posso perder a Marília, né? Para tentar fazer isso, né? Coisas boas. Mas Fernando Pessoa, ele põe uma coisa assim interessante. Ele fala assim, se eu não consigo fazer do meu corpo uma arte, que a minha alma seja uma arte. E isso que é o mais importante, irmãos. O mais importante com o corpo é a alma. E essa alma precisa estar influenciada pelo amor de Deus. Para concluir, ainda ele fala assim, ainda bem que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Não se sabe ao certo, irmãos, quem são esses nicolaítas. Já pesquisei, uns falam que nicolaítas vêm de Nike, que significa vitória, e Oiás, que significa povo, então povo vitorioso. Uns falam que é um tal de Nicolai, que difundiu isso daí, as pessoas seguiam ele. Mas a ideia é que os nicolaítas, tá, era um segmento que existia, tá, na igreja, daqueles que eram presunçosos. Tá?
daqueles que queriam, na verdade, ser superior aos outros, aqueles que queriam sobressair, aqueles que diziam, para que isso? Oração? Para que oração? Jejum? Para que jejum? Não precisa disso. Não. Campanha? Para que campanha? Então, os nicolaítas eram influenciadores que existiam, né, na igreja, mas que, na verdade, né, não estavam na vontade de Deus. Mas a igreja de Éfeso tinha essa vantagem. Os nicolaítas não tinham lugar na igreja de Éfeso. E Deus falou assim, eu tenho isso. Vocês odeiam, né, as obras dos nicolaítas, eu também odeio as obras. Amém, irmãos. A igreja, para agradar a Jesus Cristo, precisa odiar aquilo que Jesus Cristo odeia, aquilo que Jesus Cristo abomina. Mas, embora a cidade de Éfeso, embora a igreja estivesse estabelecido na cidade de Éfeso, no final dessa carta, Jesus vai falar, irmãos, que não é em Éfeso que deve estar toda a visão. Ele falou, o que vencer, vou dar a oportunidade de comer da árvore da vida, lá no paraíso. Ou seja, a igreja está em Éfeso, a igreja tem a sua obra em Éfeso, tá? Tem a carência do amor, mas acredito que com essa carta, quem sabe ela se arrependeu, se voltou ao primeiro amor, quem sabe? Mas a igreja, irmãos, tem um destino, a igreja tem um caminho, eu, você, temos, e não é aqui na cidade de Santo André, não é aqui no estado de São Paulo, não é no Brasil, ou quem sabe você for para outro lugar, outro país, tá? A sua pátria é os céus, não perca os céus, com envolvimento em Éfeso, com envolvimento no mundo, não perca o céu, Jesus quer te levar para os céus. Tem um vídeo aí que nós vamos passar, já foi ministrado, já foi louvado aqui a Deus, a respeito da vinda de Jesus Cristo. Ao assistir esse vídeo, eu deixo para você pensar. Se Jesus vier hoje. Como vai ser a minha vida? Como vai ser a sua vida? Com certeza, irmãos. A balança de Deus não é enganosa. Do que nós imaginamos. Ele virá. O que há de vir, virá e não tardará. Ele virá buscar a sua igreja. Aquele arrependimento ali, irmãos, depois da vinda de Jesus Cristo, ajoelhar na igreja, chorar. Não vai mais influenciar, irmãos. Se há um momento que nós temos que nos arrepender, é agora. Se nós temos que mudar de atitude, é agora. Sabe de uma coisa? Você tem força para isso. Você tem força para isso. A única coisa que nós temos que lutar, irmãos, é com os maus hábitos que nós criamos na nossa vida. Já foram criados alguns hábitos que precisam ser quebrados. E você sabe como que é quebrado maus hábitos? Com hábitos novos. Né? Quando você sai de férias,
Você que era acostumado a levantar 5, 6 horas da manhã, nas suas férias você não vai levantar 5, 6 horas, com certeza. Você vai falar, não preciso trabalhar, vou ficar até as 8. E fica até as 8. Mas as férias vencem. Aí você tem que voltar a levantar 5, 6 horas, não é? O Heraldo, o Pribito Mateus. Quem aqui levanta praticamente 4 de madrugada? Às vezes, por causa do serviço. Ou vai dormir tarde. Há muitos aqui. Mas fala a verdade, nas férias, a gente não relaxa um pouco mais? Relaxa. Acontece. Relaxa. E aí, irmãos, os primeiros dias de trabalho, irmão, meu Deus do céu, dá dor de cabeça, não dá? Dá dor de cabeça, dá aquela moleza. Levantar 5, ai meu Deus do céu. Se eu fosse rico, não iria nem mais. Né? E aí não tem jeito, que você não joga na cena, você não, nem pode mesmo. Não tem. Aí vai ter que voltar. Sabe o que vai trazer você novamente àquela rotina? Certo? Vai ser novamente o hábito de levantar às 5, 6 horas. Irmão, não diga que você não pode fazer aquilo que você fazia no primeiro amor. Nada te impede, a não ser você mesmo. A não ser, às vezes, o comodismo, a preguiça, o conformismo. Voltar ao primeiro amor é quebrar tudo isso na nossa vida. Comodismo, conformismo, por amor a Deus. Eu quero convidar você a colocar-se em pé.